Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Então, pode ser que a gente consiga produzir mecanismos representativos mais flexíveis e com um recall mais rápido de resultados. Mas a gente ainda não conseguiu realizar isso na prática. Por quê? Porque as pessoas são muito mais loucas do que parecem. Também. E Na hora de concordar acerca do que tem que decidir. Entendeu? Fora que nossa sociedade não fez nenhuma grande mudança estrutural nos últimos 50 anos. De representação, você está falando? Tipo, a gente Não. a gente realmente não faz mudanças grandes desse É sentido. porque todos esses mecanismos representativos que a gente conhece, contínuos, não passam de 200 anos, né? É muito recente. Sim, muito recente. Sim. Mas eu acredito que a evolução natural da democracia, se tiver uma evolução, é de aumentar o poder Do povo em da si. decisão individual do voto. É, exato. Pode ser que marche nesse sentido, como pode ser que a democracia acabe. Claro, com certeza. com Pode ser que certeza. acabe. Pode ser. Ela pode se transformar num processo tão entrópico em que a pressão das redes sociais sobre o mecanismo representativo não caminhe em direção a nenhum mecanismo equânime, certo? Ela caminhe para uma quase destruição da validade institucional. Pode ser que aconteça isso. Na realidade, eu acho mais fácil. É o que está acontecendo. É É né? o que está acontecendo. Sim. É o que está acontecendo. E também é interessante dizer que o antônimo de democracia não é fascismo, não é totalitarismo, não é, assim, na ausência de democracia, não necessariamente a gente tem um fascismo, um totalitarismo. Pode Tem ter uma algo que a gente hierarquia. ainda nem sabe descobrir o que é. Pode, inclusive, porque nem a concepção do que significa democracia é tão claro. Certo? Até onde a gente sabe, a primeira experiência de democracia um pouco mais organizada foi em Atenas, que durou cerca de 150 anos, digamos com 60 anos de sucesso. E que deu errado, inclusive botaram na culpa da democracia a perda da guerra de Atenas contra Esparta. Né? Por quê? Porque a democracia tinha muita corrupção, muita retórica, muita conspiração. Tinha debates do tipo: eu não nasci em Atenas, mas minha mãe nasceu. Eu tenho o direito de fazer parte da Assembleia? Tinha essas discussões, cara. Minha mãe nasceu em Atenas. Eu posso participar da Assembleia? E ela tem propriedades em Atenas. Meu pai nasceu em Atenas. Eu nasci em Atenas, mas meus pais são de Corinto. Eu posso participar da Assembleia? Posso ser representante? Entendeu? Então, o experimento que, ao mesmo tempo, provavelmente gerou a filosofia, gerou o teatro grego, portanto, gerou discussão. Né? E, de alguma forma, entendemos que foi positivo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, foi um experimento que durou um certo tempo, que teve o seu clímax, o seu poder no século V, principalmente, antes de Cristo, é claro, e depois entrou em decadência. Roma não era democracia, mas era república, no entendimento que tinha um conjunto de senadores, que inclusive tinha gente que vinha do povo, para dar voz ao povo, para acalmar o povo. Né? Interessante. Agora, a democracia que a gente conhece hoje, ela tem 200 anos, mais ou menos, grosso modo. E foi criada meio sem querer. Os americanos que criaram a democracia não pensavam democracia que nem pensa hoje. Então, não há nem evidência do que significa democracia. Por exemplo, se eu for uma pessoa de esquerda, eu posso dizer que a democracia liberal hoje serve ao capital, serve à elite. Eu vejo a democracia talvez não seja nem... De esquerda não, viu? Não, mas é o que eu quero dizer, porque essa é uma discussão de esquerda Entendi, clara. Mas é que, assim, democracia nem é o melhor nome pro sistema que a gente tem. Porque eu não vejo o povo tendo poder de porra nenhuma nesse sistema que a gente tem. A gente finge que vota. Na verdade, a gente vota em cartas marcadas o tempo inteiro. É tipo Bolsonaro e Lula, tá ligado? É o que a gente faz. A gente tem as que escolhas a que eles sociedade- querem que a gente tenha. A gente não conseguiu produzir nenhum outro candidato viável dentro do sistema que existe, pelo menos aparentemente até agora, para que não seja uma situação como essa. Então, por isso que eu acho que esse nome, democracia, ele é meio fantasia, meio, sei lá, não é verdade. Porque o povo não decide de verdade. Então, a democracia pensada, então, assim, vamos fazer uma carpintaria do conceito, Tá. ela é um regime institucional
que reúne algumas ferramentas. Uma delas é a soberania popular. É só uma delas. Só uma. A soberania popular não garante coisa nenhuma, porque as pessoas votam das formas mais enlouquecidas, Pelos motivos mais pelos escrotos. motivos mais irracionais que a gente pode imaginar, e com informações completamente enviesadas e por todo tipo de interesse. Então, a soberania popular, enquanto tal, não é só ela confiável. E é um argumento extremamente populista. O povo. É verdade. O povo. Falar isso, Certo? para mim, parece, além de uma populista. grande mentira, uma filha da putagem sem tamanho. A democracia, tal como a gente conhece, ela inclui, por exemplo, divisão de poderes, conflito entre os poderes, o que se chama, na teoria de pesos, em português a gente fala freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos. Em inglês se fala checks and balances, né? O mecanismo em que o tempo inteiro as instituições de poder elas funcionam independente uma das outras, os três poderes básicos, legislativo, judiciário e executivo, funcionam em conflito, e isso é que faz o check e o equilíbrio. Checa e equilibra, checa e equilibra. Isso é fundamental para a democracia, tanto quanto o voto. Tanto quanto o voto. Porque o grande ganho da democracia, do meu ponto de vista, daqueles que acham que a democracia é um regime que vale a pena, é a democracia limitar o poder pelo próprio poder. Esse é o grande ganho da democracia. Não é o voto direto. O voto direto é só um dos elementos. Entendeu? Porque o poder ele é sempre violento. Qualquer forma de poder, mesmo que diz que é seu favor, é violento. Então, o que esse experimento da democracia criou foi um espaço da violência que a própria violência institucionalizada nos poderes controla ela mesma. Você, o executivo, Ou está tenta. muito metido. Então, vai lá um juiz do STF e fode você. O legislativo vai e fode o executivo vai e fode o legislativo. Entendeu? A mídia fode todo mundo. Sem ser poder representativo. Né? Sem ser, porque não é institucionalmente representativo. Então, a democracia é isso. Ela não é só voto direto. Porque se ela fosse só voto direto, ela se fode. Porque o voto direto vai para qualquer lado do que o marqueteiro dizia e hoje do que as redes sociais dizem. Certo? Sim. No tempo do Lula 1, era o marqueteiro. Agora, das redes sociais. Então, o regime que a gente conhece, que parece até hoje o menos ruim, é porque ele controla o poder pela própria máquina do poder. E, na medida que o poder está controlado, a gente vive mais ou menos bem. Porque quando o poder olha para você, é sempre para te foder. De uma forma ou de outra. Né? Por isso que tem que criar esses mecanismos que vão e voltam. E, às vezes, você olha para situações e diz, não, aqui a gente pode abrir mão um pouco. Ali a gente não pode abrir mão um pouco. Né? Você não pode proibir de uma pessoa entrar para trabalhar porque ela é palmeirense, ou porque ela é negra, ou porque ela é heterossexual ou gay. Ou católica. Ou católica. Porque aí você caracteriza a discriminação. Mas você poderia, talvez, dizer para ela, mostra o atestado de vacina para vir trabalhar? Esse movimento é um movimento que é um movimento mesmo. Ele não é estático. E você vai resolvendo o problema à medida que ele vai acontecendo. Não é uma solução, não tem uma solução aqui, ó, que você olha daqui para baixo e diz, não, isso é assim. Não. É o próprio movimento pelos mecanismos. Quando você vê o, sei lá, que é diretor, presidente, como chama, da Anvisa brigar com o governo federal, você está vendo a democracia funcionando.